começar mais uma aula. Meu nome é Larissa Nassif e na aula de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre prescrição. Vai aprender também a diferença entre a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, de um jeito que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Então vamos começar? O que é de fato a prescrição, Larissa? A prescrição é a perda do direito do Estado de punir o indivíduo que cometeu um crime. Então, ele cometeu um crime e a espada da justiça fica na cabeça desse indivíduo por um tempo determinado. O Estado só vai punir dentro desse prazo prescricional. Perfeito? E como que eu vou saber, Larissa, qual que é o prazo prescricional de cada crime? Primeira coisa que a gente tem que saber, e vamos acompanhar através dessa linha do tempo aqui, é quando que inicia a contagem da prescrição. A gente vai iniciar a contagem da prescrição a partir da data do fato. Então, a data do fato é o nosso dia 1 para a gente começar a calcular a nossa prescrição. A gente vai calcular a prescrição da data do fato até o recebimento da denúncia. Quando recebe a denúncia, a gente zera a nossa contagem. Então, se da data do fato até o recebimento da denúncia passou um período de tempo suficiente em que ocorre a prescrição, pronto, o Estado não poderá mais punir. Mas vamos supor que da data do fato até o recebimento da denúncia passou apenas 6 meses. Nesse caso, não ocorreu a prescrição, a gente começa a contagem novamente do zero a partir do recebimento da denúncia e a gente conta do recebimento da denúncia até sentença. Esse período em que o processo ficou correndo, do recebimento da denúncia até a sentença, pode ter passado tempo suficiente para configurar a prescrição. Se configurou, ocorreu. Se não, a gente também tem a prescrição após a sentença. Aconteceu a sentença, após essa sentença também tem um período em que o Estado pode punir esse indivíduo. Tá bem, Larissa, mas como que eu vou saber qual que é esse prazo? Como que eu vou saber calcular esse prazo? Então, vamos lá. Primeiro, existe o artigo 109 que prevê a prescrição antes do trânsito em julgado. Então, antes da sentença. Beleza. Se a gente tem um crime, a gente vai pegar o nosso crime, vai olhar a nossa pena máxima desse crime e a partir disso a gente vai calcular a nossa prescrição. Como que eu vou fazer isso? Você abre o seu código, você olha o seu artigo e vê lá. O crime tem uma pena de 1 a 4 anos. Qual que é a pena máxima? 4 anos. Lembrando sempre que para calcular a pena máxima, a gente tem que levar em consideração também as causas de aumento, as causas de diminuição, sempre considerando a maior hipótese possível, tá? Então, se for para aumentar, tem que aumentar o máximo possível, se for para diminuir, tem que diminuir o mínimo possível. Beleza, eu tenho aqui a pena máxima, a gente chama da pena que tá lá no código. Essa pena que tá lá no código, a gente observando essa pena, a maior pena possível, a gente abre o artigo 109 e analisa em quanto tempo vai ocorrer essa prescrição. Então, primeiro, se a pena, o máximo da pena é superior a 12 anos, vai prescrever em 20 anos. Se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, vai prescrever em 16 anos. Se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, vai prescrever em 12. Se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, vai prescrever em 8. Se o máximo da pena é igual a 1 ano, sendo superior, não excede a 2, em 4 anos. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, você vai observar, então, se eu tenho uma pena de 6 meses, a gente vai ter a prescrição em 3 anos, por exemplo. Beleza? E quando que a gente vai utilizar essa prescrição prevista no artigo 109? Quando ainda não há sentença. Então, vamos voltar na nossa linha do tempo aqui. Eu vou usar essa prescrição do artigo 109, da data do fato até o recebimento da denúncia e do recebimento da denúncia até a sentença. Lembrando que aqui a gente zera, então a gente nunca pode contar da data do fato
até a sentença. A gente vai contar da data do fato até o recebimento da denúncia e depois iniciando de novo, do recebimento da denúncia até a sentença. Então, vamos supor que eu tenho um crime que prescreve com essa pena máxima. Ele vai prescrever em 3 anos. Se eu recebi a denúncia em 2012 e eu estou em 2016 e eu ainda não tenho uma sentença, já ocorreu a prescrição pela pena máxima. Não tem como um juiz dar uma pena maior do que aquela. Então, se eu já estou calculando na pena máxima, eu já sei que, independente da pena do juiz, já ocorreu a prescrição desse crime. Perfeito? Mas existe a possibilidade também de ocorrer a prescrição após a sentença. Quando que isso vai ocorrer? Bom, a prescrição, conforme o artigo 110, ela vai regular pela pena aplicada após a sentença transitada em julgado para acusação. Perfeito? E aí, tendo essa sentença condenatória transitada em julgado para acusação, a gente tem uma nova pena. Por quê? Não necessariamente o juiz vai condenar o acusado numa pena máxima. Ele pode condenar numa pena mínima. E a partir do momento que eu condeno na pena mínima, eu vou ter uma prescrição menor. Então, se eu tenho uma pena máxima de 8 anos, mas eu tenho uma pena mínima de 3 anos, a minha prescrição, que seria de 12 anos pela pena máxima, torna-se de 8 anos pela minha pena em concreto, que foi uma pena mínima. Concordam comigo? E por que isso é importante? Porque é possível você retroagir essa prescrição no momento em que você tem a pena em concreto. E como que eu vou fazer essa pena, como retroagir essa prescrição? De uma maneira muito simples. Eu vou analisar se da data do recebimento da denúncia até a data da sentença já passou o tempo suficiente para ocorrer a prescrição, já que agora o prazo prescricional é menor, já que a pena que eu tenho em concreto é menor do que a pena máxima. Então, se passou, vamos supor aqui, 10 anos, então ocorreu a minha prescrição baseada na minha pena em concreto. Mas preste bem atenção, você só pode retroagir e fazer essa prescrição retroativa com a pena em que o juiz concedeu do recebimento da denúncia até a sentença. Você nunca pode fazer essa pretensão punitiva retroagir, essa prescrição da pretensão punitiva retroagir, da data do fato até o recebimento da denúncia. Isso porque é muito comum demorar um inquérito para virar a denúncia. Então, muitos processos estavam prescrevendo entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Então, houve uma mudança legislativa. Então, só é possível você fazer essa prescrição punitiva retroativa da data da sentença até o recebimento da denúncia, quando a gente estiver falando da pena em concreto. A pena máxima a gente consegue fazer da data do fato até o recebimento da denúncia e do recebimento da denúncia até a sentença, sem problema nenhum. E aí eu até falei para vocês aqui, olha, é a prescrição da pretensão punitiva. O que isso quer dizer? A prescrição da pretensão punitiva é sempre a pretensão de punir. Então, a gente ainda está falando de determinar a pena, a gente não está falando ainda do cumprimento. Então, a prescrição punitiva está sempre relacionado ao direito do Estado de decretar a pena do indivíduo. Por isso que a pretensão punitiva vai ocorrer da data do fato até o recebimento da denúncia e do recebimento da denúncia até sentença, existindo a possibilidade de ocorrer essa prescrição retroativa quando se tem a pena em concreto da sentença até o recebimento da denúncia. Se você está gostando dessa aula, fica o convite, você não pode deixar de clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você conhecer o nosso curso da segunda fase da OAB em Direito Penal. Essa metodologia e muito mais você encontra lá no nosso curso. E não deixa de deixar seu like aqui também se você está gostando do conteúdo. Agora a gente vai falar sobre a prescrição executória. O que é a prescrição executória? É o direito do Estado de executar aquela pena que ele já determinou. Então, não houve prescrição punitiva, tem a prescrição executória. A
A prescrição executória vai seguir o mesmo prazo que a gente já tem estipulado aqui. A diferença é que ela começa a contar a partir do momento em que essa sentença já foi transitada em julgado e agora a gente tem que cumprir essa sentença. Observa que na pretensão executória existe uma especificidade, que é quando o indivíduo ele evade do presídio ou quando ocorre revogação do livramento condicional. A gente consegue calcular a prescrição não mais pela pena total, mas apenas por aquela pena que falta ele cumprir. Então, se ele recebeu uma pena de 5 anos e faltam 1 ano para ele finalizar a pena, esse 1 ano que ele evadiu do estabelecimento e por isso ele não cumpriu, esse 1 ano vai ser considerado como a pena total para a gente calcular a nossa prescrição. Então, ela prescreveria ali em 3 anos. Perfeito? Se você ficou com mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, deixa aqui no seu comentário. E se você gostou desse vídeo, fala aqui pra gente também. Se tiver alguma sugestão de algum conteúdo que você queira tirar as suas dúvidas, a gente também faz um vídeo aqui especial para você. Então é isso, até a próxima!